pensou em pivotar a sua carreira aos 50 anos? Foi exatamente isso que o Márcio Zorzella fez. Hoje ele é diretor da Eds Plus. Nesse episódio você vai descobrir que a meia-idade é a nova oportunidade de iniciar uma carreira profissional. E se você ficar com a gente até o final, você vai descobrir que isso dói menos do que parece. Seja muito bem-vindo, Márcio, querido. Eu que agradeço, obrigado. De nada, eu falava Márcio Zorzella, ele falava não, Zorzella. Olha, nem minha mãe me chama de Márcio mais, né? Me chamam de Zorza, todo mundo chama de Zorza, né? Eu não sabia. Como é que você é conhecido no mercado de mídia hoje? Zorza. Márcio Zorzella ou Zorza, né? Vai diminuindo, né? E uma honra ter você aqui. Eu queria que você contasse pra gente, o nome desse podcast é Pilote Sua Marca, e a ideia é justamente entrevistar pessoas que já têm um histórico de carreira e que podem transmitir, através do que passaram, conhecimentos, transmitir insights, e a tua história é muito interessante. Eu queria que você contasse para a gente. Você trabalha com mídia, você começou trabalhando direto com isso, me conta como é que foi o teu começo. Não. Bom, vamos lá do começo, né? Como você já deu spoiler, né? Meia idade. Eu tenho 54 anos, né? E acho que com todos que estão passando por essa transição, essa fase, né? Principalmente no trabalho, né? Na corporação, principalmente, né? Enfim, eu acho que muitas coisas vêm à tona, né? Os novos desafios, né? Ou seja, de acompanhar tudo que está acontecendo no mundo, né? Confesso que eu não sou mais aquele garoto que quando começou aos 20 anos de idade, né? Na Young Rubicon, né? Agência que nem existe mais, né? Você se formou em publicidade? Não terminei. Sou um drop-off, como dizem. É chique falar drop-off. É chique. Não é uma maneira chique de dizer, não terminei a faculdade. E vou te contar essa história, porque assim, o que aconteceu era muito interessante. Meu pai tinha uma empresa, né? Ele era uma empresa de produtos químicos, né? O que ele fazia era posso chamar hoje de uma curadoria de matéria-prima para produtos de limpeza. E era uma empresa que ia bem, né? Acho que de todas que ele teve, assim, foi a que ele teve mais sucesso, assim. E eu, quando eu terminei o ensino, na época era o colegial, hoje médio, né? Eu falei, vou pular para dentro ali, vou trabalhar com meu pai, né? Aquela coisa assim. Eu já estava fazendo no Objetivo, estava no Objetivo. E tinha lá Humanas, né? Uma área de Humanas, tinha publicidade, já estava envolvido. Nos anos 80, publicidade era sexy, né? Diziam na época que assim, tem mais, né? Mais difícil entrar na ECA, né? Para estudar Comunicação e Artes da USP. Do que medicina, né? Na época. Washington Oliveto, né? Cane, aquele brilho todo dos anos 80. E eu tinha, né, meio que endereçado para isso, prestei a faculdade, prestei o vestibular, entrei na faculdade e falei, bom, agora é isso, né? Faculdade de publicidade e trabalhar com o pai. E aí peguei exército. Assim, uma coisa assim, não vou dizer que era inesperada, mas, né, uma chance. Em 1990, fui lá, entrei na Polícia do Exército. E aquilo empurrou a faculdade e o trabalho com meu pai durante um ano, né? Porque o Exército é uma dedicação, né, integral, né? O que aconteceu naquele ano foi que o ano do Collor, né? O pacote, né? O plano Collor, né? Meu pai, assim como muitos, né, microempresários na época, desapareceram, né? Ou seja, o negócio dele acabou. Naquele ano. Porque ele fez o confisco de todo o dinheiro que estava e liberou 20 mil cruzeiros, ou sei lá qual era a moeda que usava na época. Então, tudo que estava guardado, né, em poupança, vamos chamar aplicações, foi, né, retido. E aí, eu acho que na questão de caixa, né, cash flow, aquela coisa toda, uma empresa, né, enfim. O que eu quero dizer é que foi um ano muito difícil, né, porque ele atendia, como eu falo, caixa, enfim, questão dos clientes que ele atendia, né? Eram clientes classe média, que, né, compravam material para poder fazer
litros de, né, desinfetantes e sabão e para limpeza e vender nas suas cidades do interior, aquela coisa ficou, peraí. E não era um produto para aquela crise, né? E aí a coisa começou a degringolar. Eu lá no exército, eu falei, a faculdade, aquela coisa, aquela ansiedade, né? E fiz tudo direitinho, bonitinho, saí com louvor, saí na primeira baixa, né? Ou seja, o exército também é um caso à parte, mas pode contar em outro dia, né? Que apesar né, como se fala, da contrariedade, não querer estar lá, foi aproveitado. Eu acho que isso também eu acabo levando para tudo na vida, né? Para todas... acho que dá um pouco de disciplina, resiliência. Assim, acho que tem o livro, né? Esqueci o título, mas é do Viktor Frankl, né? O sobrevivente de Auschwitz, né? Sim. Ele conta Man's Life Meaning, alguma coisa assim, né? Sobre propósito, né? E sobre, num tweet, né? Sobre como você encara, né? Essas adversidades na vida, né? E é um depoimento sobre um assunto muito sério, né? Recomendo. Então, acho que é um dos principais livros aí que eu li nesse pós-pandemia, ou durante a pandemia, né? Mas, enfim, voltando ali para o assunto, eu saí de lá em 91, meu pai já não tinha mais a empresa, porque quebrou, né? A faculdade tinha mudado, porque eles mudaram o curso, e eu voltei para uma faculdade que não existia, tive que prestar de novo, e aí, por um acaso, tinha uma colega da minha mãe de infância que era presidente de uma agência, né? Ao privilégio, né? E acabei indo lá trabalhar na agência, enfim, né? Na Young Rubicon e tal. Só isso? Abriram a porta. Mas era um estágio, assim, daqueles estágios de rodízio, que entrava e cada semana era numa área e tal. E aí, eu sentei ali na mídia e começaram a me explicar o que era, e eu comecei a ver que tinha ali coisas que eu poderia ativamente fazer, porque até então, no atendimento, eu acompanhava a reunião, não tinha voz ativa, não podia falar nada. Na criação também, né? E acho que, na época, o planejamento não me abriu muito os olhos para aquilo que eu... Hoje sim, mas na época nem tanto. Mas na mídia tinha uma coisa assim meio de fazer, né? Que era basicamente... traduzir um monte de apostila de audiência em planilhas, na época nem era Excel, era Lotus 123, uma coisa muito antiga. E como eu tinha computador em casa há muitos anos, aquilo para mim era uma facilidade. E aquilo, até vergonhoso, né? Como eu já revelei minha idade, não tem nenhum perigo de falar isso, mas as agências não tinham computadores, né? Não, então, assim, sim, e é muito legal que você aproveitou uma fortaleza que você tinha, um diferencial na época, a teu favor... para começar a fazer com que tua carreira deslanchasse, ou seja, se tivesse um mesmo estagiário, 2 estagiários, você e um outro, você já sabia fazer Lotus, já sabia mexer no Lotus, já entendia, já tinha um pouco mais de entendimento sobre o computador, isso te acelera. Até hoje, quem domina mais ferramentas, e hoje é a história da IA, né? Eu ia comentar isso. É uma vantagem competitiva, Exatamente. Né? E foi isso que aconteceu. Eu acabei entrando na mídia por acaso, eu nem sabia o que era mídia. E assim, eu tinha um talento que eu poderia, né, emprestar ali para uma coisa que eu nem sabia o que era, né? Então foi isso, foi casual, né? Eu acabei, né, desenvolvendo ali, né, maneiras de trabalhar, facilitando a vida, mas sempre assim, né? O propósito era... traduzir aquilo lá em documentos para que serem usados por outros profissionais, fazer planejamento, para tomar ideia, ter insights, aquelas coisas todas, né? Não era um mundo, né, com uma pluralidade aí de meios, de mídia, de audiências, né, ou de informação sobre, né? Era um pouco limitado, era o Ibope, os cadernos do Ibope, né, de audiência, né? Ou seja, a televisão na Praça do Rio de Janeiro. Nossa, eu lembro, tinha umas edições do Ibope que eram uns livros, né? E era isso, eu entrei por aí, comecei a, né, desenvolver muito pela essa coisa da época chamada de informática, né? Surfando essa onda. No mesmo ano chegaram ali as estações, né, os desktops, nem lembro como é que era o nome, era Windows, né? Windows, o pacote Windows, aquela coisa, o Excel. Eu totalmente envolvido naquilo, e surfando, e quando eu vi, eu estava apresentando o plano para o cliente, assim, sabe? Eu estava definindo a estratégia de mídia no cliente. Meu primeiro cliente, a Colgate,
né? Lançando o sabonete Protex no Brasil. Então, assim, isso é um menino de 21 anos, enfim, né? Já adulto, mas ainda, né, começando ali. E acho que, assim, essa coisa da casualidade sempre pautou um pouco a minha vida, né? De uma maneira geral, né? Chegar aqui no finalmente, aqui, você vê que é tudo muito casual, né? E no final acaba abrindo portas aí. E acho que no final é tudo sobre quem você é e como você encara as situações. Hoje, fazendo a retroanálise, é fácil, é bonito, né? Até a narrativa é bacana, mas, enfim, aquele percurso ali, do início ali, foi bastante, né? Foi um grande investimento, assim, né? Pessoal, na época, veja bem, era um outro tipo de cultura empresarial, né? A cultura da meritocracia para aquilo que era a super dedicação do profissional em madrugadas e fim de semana, que isso perdurou ainda por algumas décadas, né? Hoje, como é que você enxerga? Eu acho que a geração Z, né, ou seja, a geração transportando, né, meus 20 anos hoje aqui, não vou falar que seria mais fácil ou não, mas eu acho que ela encara isso de outra forma, o trabalho como outra coisa, né, o trabalho, né, ou seja, o trabalho é um meio, né, não é a vida, é o meio de vida, né, às vezes a gente vivia para trabalhar, né, assim, num resumo, né, um tweet eu vivia para trabalhar e hoje a gente, né, trabalha para viver. Eu acho que, né, pelos anseios aí dessas gerações de não ter carro, né, as outras coisas que ela busca ou vê como necessidades básicas, trabalhar 16, 18 horas por dia não está né, na lista das 10 principais prioridades, né, dessa geração. Tudo bem, eu acho que as coisas elas evoluem, né, e fico bastante feliz que a gente pode aprender, né, com essa geração, né, e obviamente se desenvolver. E eu acho que é um pouco sobre o que eu estou vivendo hoje, né, assim, essa transformação que aconteceu aí. Acho que a grande chamada que você fez na saída, pivotar a vida aos 50, de alguma maneira sim, né. Foram 30 anos trabalhando em agências, né, na publicidade. Passei por cliente, passei por veículo de comunicação também, mas sempre em agências, né. Acho que o ambiente que eu escolhi estar, né. Eu te conheci quando você estava como vice-presidente da Dentsu. Essa foi a minha última agência. Inclusive, a gente se conheceu e aquele mês foi um mês que mudou muita coisa na vida de todo mundo, né. Foi uma semana antes da pandemia. É mesmo, eu não lembrava. Uma semana, acho que um mês antes. Um mês antes. Te conto. A gente tinha passado férias na Ásia e eu voltei gripado e fiquei assustado com a coisa do Covid já, mas o Covid chegou um mês depois, né? O primeiro caso e tal. Mas a gente se conheceu casualmente, né? A gente dividiu uma mesa. Num restaurante. Os dois estava lotado. Com pressa para almoçar, dividimos a mesa. Por que não? Não, que o garçom ofereceu. Vocês não querem sentar? Eu falei assim, por mim tudo bem, eu estou com pressa, estou bem. Aí a gente começou a conversar, estamos aqui até hoje, né? Casualidade. Casualidade, é verdade. Vou aqui falar. Assim, casualidade opera na vida. É o Andar do Bêbado, né? Aquele livro que... Não conheço. Eu não li, mas é sobre isso. É aquele livro, eu não li, mas eu sei que é sobre isso. Tá lá na minha biblioteca. Eu vou te confessar uma coisa, mudando um pouco de pato para ganso, assim. É tão engraçado, porque eu sou muito curiosa, eu adoro aprender, adoro estudar. E às vezes eu vejo um livro, alguém indica um livro, eu vou lá e compro. E só de eu comprar eu já fico mais calma. Mas eu não tenho tempo de ler tudo que eu compro. É disciplina. Eu preciso tirar, né? Acho que não é nem essa disciplina. Acho que eu estou comprando mais livro do que a minha capacidade de ler, entendeu? Sei, perdão. Na verdade, o que eu quis dizer é... Quando a gente compra um livro, alguém falou isso, né? Que quando você compra um livro, você compra o tempo para ler o livro. Mas essa conta que não está fechando. Eu compro mais livro do que eu tenho tempo de ler. E eu estudo todos os dias, Márcio. Tem que ler, assim. Eu estudo todos os dias, mas tem um monte de livro que está em cima da minha mesa lá do escritório. Um monte não, tem 4 livros agora na fila para serem lidos. Mas para mim já é uma quantidade que eu preciso, porque cada um deles é grossinho. Eu nunca fui um leitor voraz, nunca fui um cara disciplinado, né? Inclusive o comentário foi olhando para mim, né? Tentando enxergar uma das minhas coisas, né, na situação que você estava colocando. Mas o ponto é,
eu compro muito livro também. Porque, assim, livro sai de catálogo, né? Aí fica difícil de achar também. Ah, eu não tinha Então, pensado nisso. Não é nem por isso que eu compro. Eu compro porque eu fico, ai, que legal, eu quero ler, quero descobrir. E tem traduções também, né? A tradução atual do Crime e Castigo, Dostoiévski, é feito por um russo gente, nativo. você é muito chique. É outro porque nível, eu estou lendo gente, esse livro gente, agora. É muito chique, desculpa. Eu só trago gente chique aqui, tá? Eu não quero falar nada com vocês, mas eu só trago gente chique, perdão. Não, desculpa, não quero parecer, eu sou snob. Não é snob, pelo contrário, você é culto. Mas a verdade é a seguinte, o livro ele tem essa coisa da situação da edição, né, e também da tradução, né, a importância de você manter uma cópia, porque às vezes você tem livros que são recentes, mas a edição era né, o batch, né, o número de unidades era pequeno, já saiu de catálogo e já custa caro num sebo. Então, de repente, eu quero ler isso, né? Não está disponível. E outra coisa, eu tenho filhos adolescentes, né? Uma já adulta, mas um adolescente e outro crescendo. Eu também estou começando. A gente vai chegar nesse ponto específico, podemos entrar nele agora, mas o ponto é, muito do que eu estou fazendo hoje é para eles, né? Então, assim, às vezes eu compro os livros, leio, porque eu vou dar para eles, né? Ai, então, que fofo. E outra coisa que eu faço, compro muito livro usado, né? Para poder repassar. Então, tem livros que tem desapego total. Então, compro, leio, passo para frente. Interessante, não tenho esse hábito. Eu acabo comprando os Vou te dar alguns. Como é que é? Aquele gerúndio errado, eu já vou estar aceitando. Eu vou estar te dando. Eu vou estar te dando e eu vou estar aceitando. Isso aí. Não, mas às vezes assim é legal. Tem um amigo que é um headhunter no mercado, tal, de vendas e publicidade, e ele está escrevendo um livro super legal que é sobre encontros. Às vezes casuais, às vezes não, mas o que esse encontro de fato gerou de novidade. O que nós estamos fazendo aqui agora, né? E ele tem lá, ele sempre escreve no LinkedIn, tem uma newsletter que sai toda semana. Aliás, Enor, um salve para você. E eu essa semana li um livro e falei, cara, esse livro o Enor tem que ler, porque é um encontro de duas pessoas, né? Um encontro, não vou dizer casual, né? Foi provocado, mas que gerou uma outra coisa. Se não fosse por esta pessoa, aquela outra não seria, né? Não vou ficar fazendo teaser, mas é a história do Thelonious Monk, né? E da Panonica, ou Panônica, a Panonica, acho Panonica Rothschild, né? Que era da família Rothschild, que abandonou toda aquela coisa, né? Da família, da riqueza, e foi morar em Nova York, e foi a grande mecenas do jazz, né? Então, Charlie que Parker, é uma paixão sua que a gente não contou ainda, eu vou contar para vocês, tá? Na verdade, ele é um agente duplo. Você tem uma vida dupla. Tem uma vida dupla. De dia, você é executivo. Sou executivo. Nas horas pagas, sou executivo. Nas horas pagas, não é nas horas vagas. Nas horas não pagas, eu sou músico. Muito e mais uma incrível. vez, né? Agora, também músico puericultura, né? Ou seja, para as crianças, né? Tem uma banda com meu filho, né? Você viu, enfim, né? Mas é um pouco isso aí. Eu acho que a grande ficha que caiu aí na pandemia, depois de 30 anos trabalhando em agência, foi que imagem que eu vou deixar para os meus filhos? Porque assim, acho que muito se falou na pandemia, né? Sobre, bom, e agora, né? Se o mundo acabar, eu for embora, o que né? O mundo acabar não, mas se eu for embora, né? O que eu deixo aqui, né? E não te deixa nada. Meia hora depois do meu enterro, ninguém fala de mim, entendeu? Então, assim, não posso ter essa esperança, né? Ou essa pretensão de que serei uma coisa eterna. Mas eu acho que para os meus filhos eu posso deixar algumas coisas, né? Assim, raízes, né? Ensinamentos. Eu acho que eu li muito na pandemia. Bom, vamos falar um pouco da pandemia, né? O que aconteceu que depois de 30 anos de agência, eu casualmente fui morar na Ásia. Casualmente, engraçado, né? Na verdade. E casalmente também. Casualmente. Eu fui viver uma história, né? Coincidentemente teve uma pandemia, a gente fez um plano, né? E ali caiu a ficha de que plano é aquilo que a gente faz para deixar na gaveta, a gente precisa executar o plano, né? Mas também executar não significa que a outra parte também vai fazer a parte dela, né? No caso, o mundo não ajudou o plano a acontecer, né? Você só não combinou com o mundo. Só não combinou com o mundo. E aí fui parar em Singapura, né? Minha mulher foi expatriada, eu fui com ela. E assim, foi um plano que a gente fez, tá lá, algum momento, ficar um período e voltar.
E foi né, é aquilo lá, né? De novo, Viktor Frankl, né? Que acabei conhecendo na pandemia. É como você lida com a adversidade, né? Porque assim, cheguei lá disposto a, né, encarar ali um job possível numa das big techs, entrevista com todas e na própria Dentsu que eu trabalhava. E, de repente, o mundo mudou, eu virei um imigrante, né? Ou seja, eu era um imigrante latino na Ásia. Ou seja, não tem aquilo que eu imaginei. Sai de vice-presidente para imigrante latino na Ásia. E assim, né? E agora? E aí fiquei lá, é aquela coisa do investimento, né? O sunken cost, né? Puta, mas eu investi, agora eu vou até o fim, né? Às vezes não precisa ir até o fim para saber que o fim, né, pode ser antecipado, né? Então, aprendi muita coisa, foi muito legal, porque, putz, aproveitei o tempo que eu tinha, assim, ocioso, porque, de fato, eu não estava ali vendendo as minhas horas para ninguém, eu estava ali intraempreendendo, ajudando uma empresa brasileira a abrir negócios na Ásia, ajudando uma empresa na Ásia a vir para o Brasil, e comecei a estudar muita coisa, né? E foi aí que eu cheguei nesse comentário também, casualmente, que eu conheci lá a turma o Shane Parrish, né, que é o Shane Parrish, que é o dos Mental Models, né, os livros dos Mental Models lá. Agora eu esqueci, você vai ter que editar porque eu esqueci o nome da. Não tem problema. Enfim, mas enfim, a gente edita, eu falo e você junta. Tá bom. Mas enfim, e aí ele fala isso, pô, por que você precisa viver tudo se você pode se espelhar naqueles que já viveram, né? E esses já, tá tudo registrado, né? Você lê um livro, você está aprendendo. Você quer descobrir o que vai acontecer no futuro? Estude o passado. E aí, na verdade, o cara é um grande fã do Warren Buffett, né? Acho que a grande homenagem que ele faz ali é a empresa chama né, a empresa dele. Vou ter que buscar aqui, mas enfim. É uma homenagem a Berkshire Hathaway. Enfim, vou ter que checar tudo. Não tem problema. Mas enfim, foi dessas coisas que eu comecei a me, né, comecei a me aprofundar, a ler muito, né, assim, porque eu tinha tempo, né, então comecei a investigar, ler aquele puta monte de livro que eu não tinha lido, né, clássicos e coisas que, né, que 100 anos de solidão, eu fui ler há 5 anos atrás. Siddhartha, os caras que estavam lá, as pilhas nos livros, puta, agora eu vou ler tudo, né? E comecei a ver e tal. E eu falei, puta, eu vou voltar para a agência, não vou, o que vai ser da minha vida, né? E assim, caixa queimando, porque morar na Ásia, veja bem, né? Não, a Singapura é uma cidade a segunda muito mais cara do mundo, né? É a segunda empatada com Paris. Acho que a primeira é Oslo, se eu não me engano. Ou não, é Tel Aviv. E Paris e Singapura. Em segundo lugar. Mas um super lugar para morar, né? Assim, uma qualidade fácil de morar, vida. super qualidade, tudo funciona. E acho que também o ecossistema ali de investimento, de startups, né? Ou seja, bastante, né, inspirador. Acho que foi muito o que eu estava buscando e comecei a ver qual seria o meu próximo passo. Então, enfim, o mundo falou assim, para um pouquinho, para e pensa, né? Você não está mais no exército e vai lá trabalhar com seu pai e começar a falar de publicidade. O mundo mudou, né? E você estava com 50 anos na época? Eu fiz 50 anos lá, 2021. Foi exatamente assim, tudo muito emblemático, né? E super feliz no casamento, enfim. E acabei voltando, né? E assim, voltando com outro preparo, com uma outra cabeça, né? Eu realmente imaginava que assim, estava velho para publicidade, estava velho para agência de propaganda, estava velho para aquilo que, né? E para o negócio, mas, cara, descobri que, assim, eu tenho um ponto de vista que só meu, que pode... Entendeu? Esse é o grande segredo. Uma coisa é você amadurecer, outra coisa é você envelhecer. Quando você amadurece, assim, na minha definição, você aproveita todo o teu histórico de vida para transformar aquela experiência em sabedoria. O que é envelhecer? É ter obsolescência, né? É você ficar obsoleto, é você ficar desatualizado. Por isso que eu acho tão importante, por isso que a gente fala na mentoria sobre inteligência artificial, por isso que a gente fala sobre trabalhar a tua marca, porque a gente tem que aprender, principalmente na maturidade, quando você passa dos
40 e pouco, 50 anos, que, por sinal, né, recentemente eu me dei conta de que a gente valoriza tanto a juventude é dos 20 aos 40, nem isso, né? Depois você fica dos 40 aos 100 sendo chamado de velho, então a maior parte da tua vida você vai ficar ali. Se você não se preparar, para essa viagem, para não, sabe, tipo, você não preparar as malas para essa viagem, que é dos 40 em diante, porque para o mercado corporativo, para o mundo em geral, passou do 40, tem até você entra para os ENTA, né? Entrou nos ENTA, você vai ali até os 100. Se você não se preparar para esse período, se você não se atualizar, se você não continuar relevante para o seu mercado, o que vai acontecer é o que infelizmente acontece com a maior parte dos profissionais, é que eles ficam fora do mercado, eles param de ser desejados pelo mercado. Por isso que eu falo que branding é atração, eles perdem a capacidade de atrair oportunidades, porque o mercado olha para eles e fala, é mais barato contratar uma pessoa de 20 e poucos anos, com super dungais, e olham para aquela pessoa e falam, está super atualizada. E desprezam, a gente tem esse péssimo hábito aqui no Ocidente de não valorizar a sabedoria dos mais velhos. Os orientais não fazem isso. Os orientais têm um respeito muito maior pelo envelhecimento. A gente não tem. Só que, assim, eu não sei se você já parou para pensar, eu não tenho nada contra nenhuma defesa de nenhuma minoria. Não tenho. Só que existe um fato que eu acho que as pessoas não despertaram, é que não importa qual é a tua classe social, não importa qual é a tua cor de pele, não importa tua nacionalidade, tua religião. Se você não morrer, você vai ficar velho. Então, e você vai ficar velho, sabe, do tipo, independente de qualquer coisa. Pensa num Bono do YouTube. Tá bom, começou, era jovem. Hoje em dia ele é um senhor. Todo mundo envelhece ou morre, que nem Freddie Mercury morreu. E a gente tem tanto preconceito quanto a isso e a gente não se prepara para essa fase da vida. Não, como se a gente não fosse passar por isso. Quando você é jovem, você acha que a tua juventude não vai acabar nunca. Mas ela passa tão rápido, a vida passa tão rápido. Então, o maior desafio que eu vejo de todos os profissionais em qualquer idade, principalmente na nossa idade, é se manter atualizado e relevante para continuar sendo atrativo para o mercado e para continuar, na minha opinião, produzindo, porque eu não tenho dúvidas de que você hoje, aos 54, depois principalmente do período da pandemia, que você leu, aprendeu, tudo que você viveu, que você sofreu, todas as mudanças de carreira que você fez, te fizeram hoje ser o profissional que você é. E aí eu quero que você conte, né, como é que está o seu desafio atual, que você mudou de novo, né? Pois é isso. Quando eu voltei para o Brasil, voltei assim, zerado de cabeça, zerado de oportunidades, assim, pivotando, começando do zero, né? Ou seja, o que eu ia fazer? E assim, eu tive essa felicidade de poder trazer uma empresa que estava vindo para o Brasil, né? Então, assim, foi uma aposta que eles fizeram e eu também, né? Porque, veja bem, não tinha sido gestor, né? Não tinha sido o número 1, né? Não tinha também liderado um movimento de startup, né? Ou seja, do zero, enfim. E mais do que isso, eu sempre fui comprador, eu nunca fui vendedor. Eu passei a ser vendedor. E aí, vendedor, né? Eu digo na carteira, né? CLT, vendedor. Porque era um escritório de vendas, apesar de eu ser o líder, eu tinha que vender, né? Olha, eu acho que performei, né? Entregou. Entreguei. Então, assim, acho que foi uma aposta mútua ali, né, de ambos, assim, e foi bastante, enfim, né, fortuito, porque a empresa está aí, né, continua, né, tem aí seu relativo sucesso, e isso me levou para um outro lugar, né, saí de lá muito mais, né, preparado para aceitar um desafio como esse, né? Eu lembro que tem uma causa bastante interessante, que quando eu estava em Singapura voltando, eu ligava para os amigos e falava, estou voltando, bota água no feijão, aí estou chegando, né? Parafraseando o Chico. E aí um dos amigos falou, vem conversar comigo, quero falar com você, um cara numa agência. Eu cheguei para conversar com ele,
E só dei a notícia, falei, putz, eu estou abrindo a Sun Media no Brasil. Ele falou, puta, fico tão feliz por você, queria tanto que você estivesse aqui comigo, mas fico feliz que, né, você vai estar aqui nos visitando, fazendo negócio juntos, não sei o quê. Aí ele me fez uma pergunta, assim, que foi aquela pergunta né, que me desmontou na hora. Falou, você já fez isso antes? Aí eu olhei assim e falei, não, mas me parece que, né, tanto coração né, emoção e razão diziam que vou fazer e vai dar certo. E realmente era isso. Acho que o meu propósito durante aquela jornada de 3 anos foi isso. Vai dar certo. Vou fazer. Acho que é um pouco como você entra no negócio também. Né? É sobre como você entra, sobre o que você é. Eu não estou falando de autoestima ou, né, não tem nenhum take estoico aqui, né? Ou seja, é sobre o que de fato é, o compromisso que você se coloca, né, para o desafio que tem à frente. E foi isso que aconteceu, né? Hoje eu falo, fiz, né? Vou fazer outros, né? E acho que é um pouco isso. Quando eu falo pivotar a carreira, de fato eu saio de um lado de um balcão, estava aí vendendo, comprando, né? Crítico, um olhar muito mais, né, crítico, né? E hoje vendendo para aqueles, né, que estavam naquela posição que eu estava então, que hoje estão naquela posição que eu estava. E assim, um super aprendizado. E depois, acho que foi uma coisa numa conversa que a gente teve, né, no nosso papo, nos nossos, né, papos. Nos nossos encontros de mentoria. De mentoria foi, cara, você sempre vendeu, você sempre foi vendedor. A gente vende todo dia, entendeu? Eu estou aqui vendendo, falando uma coisa. Entendeu? E a gente não se dá conta. E não se dá conta. Existe uma ciência? Pode ser. Existem técnicas? Sim. Acho que o Bunch, que é uma técnica de vendas aí, que usa tipo, da década de 40, sei lá, enfim. Né? E é uma técnica usada pelo Google, uma dinâmica usada pelo Google, enfim, veja bem. Né? Então, assim, todo mundo é vendedor. Né? Quando você entra num Uber e o cara fala, você quer... qual a temperatura do ar, o cara está vendendo o serviço dele, entendeu? Ele quer lá... A avaliação dele dos 5 estrelas. Então, todo dia você está vendendo alguma coisa. Então, isso não é um bicho de 7 cabeças, como eu imaginei que fosse, né? Eu acho que quando a gente está muito tempo numa carreira, né, a gente fica olhando para o lado, né? Ou seja, estou fazendo certo ou não estou? Chefinho, vai tudo bem? Pô, eu mereço. Meu, a gente não tem o que a gente merece, a gente tem o que a gente negocia, entendeu? Essa frase é fantástica. A gente não tem o que a gente merece, não tem meritocracia. É o que eu negocio. Você sabe que eu sou importante, você não sabe, alguém sabe, é outro lugar que vai entendeu? Me dar o mérito que eu acho que eu necessito, que eu gostaria. Então, é um pouco isso. Quando se sai da caixinha da carreira, né? Que a carreira é uma caixinha, né? Só que a gente fica empurrando o fim, né? Até onde eu vou conseguir aqui, ó, tá aqui, né? Eu acho que é quando a gente salta e nem sabe se o paraquedas vai abrir, que foi o que aconteceu, né? Vou para Singapura. Cheguei lá, puta, eu abri pulei, saltei. Será que vai abrir o paraquedas? Não abriu até agora. Mas, cara, isso me levou, eu peguei ali uma corrente de ar, fui parar em outro lugar, entendeu? E, né? Então, não tem como se fala, tempo perdido, né? Tem tempo não utilizado, né? E acho que é um pouco isso que é o dia a dia, né? Assim, a carreira, ela é importante, mas ela alimenta muito o ego primeiro, né? Assim, né? A posição, né? O cartão, o crachá, aquela coisa toda. E foi quando eu te procurei, né? Eu falei, resolvi escutar aquele chamado lá de 2020, vamos conversar? E foi que é isso, porque é sobre a minha marca, né? Sobre quem sou eu. E no final, em tudo que eu faço, sou eu. Né? Você já fez isso antes? Não fiz, mas vou fazer a minha maneira. Eles tinham a alternativa de contratar alguém pronto. Mas não, eles queriam alguém que, né, que tivesse esse perfil, por alguma coisa que na entrevista ou na conversa, né, suscitou ali, puta, esse é o cara que vai ser, tal, enfim. E as coisas são assim, né? É sobre a confiança que você passa, né? Eu tenho um time de vendas e eu falo isso semanalmente no kickoff semanal de vendas, assim. Mas se você não tem segurança que você não está vendendo, o cara não vai comprar. Não vai comprar. Né? Então, o ponto é
revisita as fortalezas e ressalta as fortalezas, né? Porque é sobre isso, né? O cara às vezes nem sabe o que ele precisa comprar, mas é a forma como você vende que faz o cara comprar, né? Então, tem muita coisa que eu aprendi nesses anos de vendedor, como vendedor, né? E eu acho que é isso que me fez trazer aqui, voltando à pergunta original. O que você pivotou na sua carreira foi sair de um lado do balcão e ir para outro. Deixar de ser o cara que comprava a mídia para ser o cara que hoje vende a mídia. Com um olhar até crítico, mas, enfim, né? Com o ponto de vista de quem, né, já esteve lá, já sabe comprar, e com essa autoridade de quem conhece isso, né? Não é um pivote? Porque eu comecei na área de vendas, eu fiz o caminho contrário. Eu comecei vendendo e depois eu virei compradora. É totalmente diferente. Mas você está na publicidade? Bom, eu estou, mas eu achei que eu ia chegar ali no final do dia, que ia me dar o relógio e falar muito obrigado pelos seus anos na Dentsu. E, cara, não estava olhando para o que estava acontecendo. Teve um chacoalhão aí universal, né? Um encontro ali no Jacaré Grill. Isso não é merchandising. Não é. Mas é isso, né? A gente acaba, a ocasião acaba fazendo aí, dando a oportunidade, né? E, bom, estou nessa aventura nova, né? Pois é, agora conta pra gente. Você já fez isso antes? Não, conta pra gente, fiz. porque eu acho que o que você está fazendo agora é super interessante, não pelo ponto de vista só de ser uma novidade para você, mas eu acho que é uma novidade que a maior parte das pessoas nem se dá conta. Fala pra gente o que está acontecendo no mercado, né, de streaming, o que está acontecendo com a mídia e quais são as transformações futuras, onde você trabalha hoje. O streaming já está no tecido, né, social, né? Ou seja, o streaming não tem volta, né? É o que é, né? Explica para quem não sabe o que é streaming, que não conhece a definição. O streaming é conteúdo distribuído pela internet, né? É isso, né? Pode ser assíncrono, pode ser linear, né? Assíncrono é on demand, né? Ou seja, a Netflix. Eu quero assistir a Wandinha agora, vai começar a Wandinha no momento que você escolheu assistir. O linear eu tenho que esperar às 9 da noite para começar o filme para assistir. E o Brasil é um país de televisão, né? Pautado por uma Rede Globo, né? Uma força política muito grande, enfim, né? Tanto é que é uma pequena história aqui, mas os Estados Unidos, na década de 80, fragmentou toda a televisão aberta. Existiam grandes broadcasters ali, né, como a ABC, enfim, e que tudo aquilo que era entregue por terrestre ou satélite, como era dito, foi para uma caixinha chamada TV a cabo, por assinatura. O que fez com que uma TV de uma programação linear de um dia passou a ter vários canais de vários assuntos com muito mais conteúdos, né? Os assuntos passaram a ser, né, verticalizados. A TV passou a ser verticalizada e, obviamente, numa fragmentação maior e também uma audiência menor, né? Você sai de uma coisa massiva para uma coisa segmentada ou direta, enfim, long tail, anos 80, né? Um canal vira 30 canais, 70 canais. E a gente viveu isso na década de 90 no Brasil, né, com as TVs a cabo. O que acontece é que com a internet, né, as big techs, enfim, o YouTube e a Netflix, enfim, você tem uma nova ordem, né? As pessoas passam a desligar a televisão e assistir a hora que elas querem, né? Isso acontece já há 15 anos, né? Pelo menos, né, no Brasil. E o que acontece? Não tem mais necessidade de você pagar uma assinatura de TV a cabo, né? Se o conteúdo, eu não vou assinar um bundle de TV a cabo, e hoje nem é mais obrigatório, né? Antigamente era, para assinar a internet, você tinha que ter um conteúdo ali atrelado, enfim, né? As leis do cabo, tem que ter conteúdo, né, nesses pacotes, enfim, hoje não mais, né? Então, você tem uma transição de uma televisão que era cabo para ser gratuita, né, pela internet. Então, nos Estados Unidos faz um
um ciclo, né? Fecha um ciclo, que era a TV aberta sustentada por publicidade, passa a ser paga dentro de um canal a cabo, agora ele volta, ele sai da assinatura, vai ser distribuída pela internet, aberta e sustentada por publicidade. Ou seja, né? Uma novidade, um museu de novidades, nós sabemos disso, já vimos isso. No Brasil, o ciclo ele foi mais moroso, porque a TV aberta sempre teve mais poder, né? E o que a gente está vendo é que, assim, por exemplo, a Globo, ela passa a estar num modelo de assinatura no app, né? As demais seguindo o mesmo exemplo, Record, SBT, enfim, mas já entendendo, as outras, vou chamar independentes, mas não grandes grupos, fragmentando, ou seja, lançando canais, né, para distribuição no streaming. E esses canais são chamados de FAST. Esses canais FAST, eles é uma sigla para Free Added Support Streaming TV Channel. Gente, fala sério, vocês não aprendem isso em outro lugar, vai. Eu acho, o FAST é um nome bonito que eu não gosto de usar. Apesar dele ser o nome de uma categoria, eu não gosto de usar porque complica, porque no final nós estamos falando de televisão, e televisão aberta, e televisão gratuita, e televisão grátis e sustentada por publicidade, ou seja, como a gente já conhece. Sim, né? Como começou lá atrás, né? Como era, né? Só que agora, né, distribuído diretamente no aparelho, ou seja, a Samsung passa a ser uma plataforma de televisão, né? Então, com 120 canais. Então, o que a gente tem lá, a Eds Plus, nada mais é... Que é a empresa que você trabalha hoje, que você é diretor. A Eds Plus, eu sou o head da operação da Eds Plus no Brasil. É um marketplace. O que é um marketplace? É um lugar onde a gente comercializa inventário ou espaço publicitário, né, nesses canais, destes canais, né? E essa Eds Plus, na verdade, é uma iniciativa de uma empresa indiana, um unicórnio indiano chamado Amag, né, que faz toda a transição do que é satélite e cabo para o cloud, para o streaming. E faz toda esse processo e entendeu nos últimos anos que fazia-se toda a transição, mas o modelo de receita ainda era, né, muito dependente de uma coisa chamada SSP, ou programática, enfim, né, que é a forma de deixar o inventário lá e esperar alguém demandar. E a força de venda própria do publisher também não acompanhava o ritmo, né, da oportunidade que tinha de vender a coisa separada. Por exemplo, a Globo vende um patrocínio do futebol. Aquilo que é futebol dentro da Globoplay, ela não está comercializando direto, ou não no potencial máximo que aquilo permite. Então, ela acaba dando aquilo como moeda comercial. Então, um patrocinador compra o futebol, recebe um lote ali para usar aqui, e aquilo passa a não ter preço e acaba não tendo valor, né? O que a gente criou foi um modelo, né, um marketplace, no qual a gente ajuda esses publishers que estão começando a ser distribuídos por nós, nessas plataformas, e não é só a Samsung, eu dei um exemplo, mas TCL, LG, que são os OEMs das TVs, né, os fabricantes de televisão, e também os apps, né, o Plex, a Pluto, o Runtime, algum desses aí, a Claro é uma plataforma também. Enfim, e a gente, então, com esse inventário em mãos, a gente passa, então, a comercializar, buscar marcas para isso. Então, nosso papel lá é categorizar todo esse papo, essa informação, essa narrativa, né, explicar o que é, porque é a grande oportunidade, né, da transformação da televisão, porque, como não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente está numa fase de testes do que será a TV 3.0, né? No Brasil chama-se DTV+, né? Digital TV+. Já começou um teste em abril, 29 de abril, em 1 milhão de domicílios, né? Com televisão. E o que tem de diferente? A televisão, ela passa a ser full funnel. Ela passa a ser branding e conversão. Ela passa a ser two-way, ou seja, ela passa a ser interativa. Você vai poder comprar o taillé da atriz da novela. Esse é o grande exemplo que é dado, mas ele passa a ser, né, você começa a interagir com a televisão, com o conteúdo da televisão. Shoppable ads, os ads, eles realmente convertem, né, Então, assim, é a grande novidade da televisão. Ela passa a ser 100% digital, interativa,
Eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje, lá na Eds Plus, é de uma TV 2.5. Né? Conversando com meu amigo do SBT, falar, estamos vivendo aqui o mundo 2.5, porque ela já é, de alguma forma, né, de uma entrega programática, ou seja, automatizada, né, com algum requinte aí, né, de interatividade, mas com uma segmentação contextual, né, anabolizada aí por AI, né? Então, por exemplo, hoje a gente consegue a gente tem muitos canais de filmes, acho que são uns 30 canais de filmes que a gente tem. Então, tem uma vertical de entretenimento com filmes, séries e shows. E o que a gente fez lá foi ajudar o anunciante, a agência, a entender como é que ele pode comprar aquilo da melhor forma. E uma das maneiras foi verticalizar por, né, categorias, no caso, entretenimento, onde tem realmente mais apelo. Até porque esse tipo de conteúdo grátis, ele é uma alternativa a uma Netflix, é uma alternativa a ter 3, 4, 5 assinaturas, né? Porque ela é gratuita, bateu, posso assistir, gostou, continua, e tem acontecido. Obviamente tem breaks comerciais, é ali que a gente atua. E a gente tem um negócio muito interessante que você falou de AI, né? Como a MAG, a AD Digital, que é a empresa, né, brasileira do Grupo MAG. Não é do grupo, na verdade, a MAG, para entrar no Brasil, ela escolheu a AD Digital, que é uma empresa que tem 30 anos no mercado, uma empresa, sim, que não existe um assunto sobre tecnologia, engenharia e televisão que não esteja passando pela AD. Né? É uma empresa, só que assim, é uma empresa que não é conhecida das grandes marcas, das agências, enfim, da propagandópolis, como costumo dizer, né? E a Eds Plus é uma iniciativa dessas duas empresas, né? Nasceu, né, no ano passado, eu cheguei lá em abril, enfim, a gente está em franca, né, expansão, enfim, trabalho, contratando, né, gente, botando, já estamos tocando os 30 principais clientes do mercado, né, pelas principais agências. Enfim, isso tudo para dizer que, voltando para o AI, que eu estava me perdendo aqui, o AI o que a gente tem é uma oferta que o AI, através do AI, ele entende todo esse conteúdo de filme, ele transcreve todo aquele áudio, todos aqueles diálogos, até por legendas, e entende um contexto. E ele fala, está sendo falado aqui nesta cena, neste filme, sobre cerveja. E a gente consegue entregar um comercial de cerveja num intervalo próximo àquela cena. Porque já despertou o desejo da pessoa ou... Não, porque a gente é o contrário. Na verdade, a gente consegue prometer para uma Ambev de que, olha, eu tenho X demandas de cerveja nesse meu conteúdo e a gente consegue, então, te entregar numa escala X, né, breaks comerciais próximos desse contexto, né? De uma maneira geral, é isso, né? Então, você vê o poder de que a gente estava simplesmente vendo homens da classe AB de 18 a 24 anos. Completamente diferente, uma loucura. Então, a gente tem uma segmentação bastante avançada, né, nesse sentido. Granularidade, né, total. E o AI escalando nessa potência toda, né, o potencial todo, perdão. Então, é isso. Acho que é um negócio que, assim, está no meio dessa história toda, dessa conversa toda né, da evolução da televisão, que né, eu sou um cara criado pela televisão, né? Anos 70, criança nos anos 70 e 80, Trapalhões, né? Veja bem, né? Quinta série eterna, né? E aí a televisão sempre foi uma grande companheira, né? E está vivendo esse momento aqui, sempre trabalhando com a televisão ao longo dos anos, né? Não quer dizer que eu dou alguma preferência para uma tela grande ou não, sempre fui entusiasta de tecnologia e sempre estive também envolvido ou nas agências ou em outras situações aí 100% digital, né? Ou seja, internet, publicidade, né, digital, marketing digital. Mas acho que ver a televisão fazendo esse caminho, a gente não está vendo um novo meio surgir, né? A TV conectada não é um novo meio, o Fast Channel não é um novo meio, é a transformação do meio que foi super importante. E o que a gente está vendo é a volta da importância da TV da sala, né? Porque tudo isso que a gente está falando está acontecendo na sala das pessoas e numa televisão de 60, 70 polegadas, com, né, outra experiência de áudio, outra experiência de vídeo, né? Vamos falar,
automatizada, com métricas, mensuração, né, de vídeo digital, segmentação, como eu dei o exemplo agora. Então, assim, a gente está vendo um modelo interessante. Eu acho que quem viveu a televisão, né, aí voltando para o ponto né, aonde eu entro nessa fila do pão, é exatamente isso. Acho que o cabelo branco, né, ele ajuda um pouco a dizer, pô, a televisão tem uma história. Por que a gente vai reinventar? Isso aqui, né, no final, a gente abre lá, a primeira coisa que eu fiz foi abrir uma planilha de Excel, né, Lotus 1, 2, 3, olhar para todo aquele conteúdo e falar, poxa, mas a gente tem mais audiência das 7 à meia-noite. Isso aqui tem que custar mais caro. Então, a tabela de preços, ela foi baseada já numa coisa que existe. Enfim, o Jornal Nacional custa aquilo. Por quê? Porque tem mais gente tem assistindo. mais gente assistindo. E aqui também, né? Então, a gente tirou aquela coisa do run-off network, que é a compra do CPM fechado a X reais, para uma coisa que, ó, você quer comprar entretenimento, é das 7 à meia-noite, isso vai custar mais caro. Tem entretenimento aqui, tem demanda aqui, porque a audiência é real, né? Ou seja, foi provocada por uma requisição. O cara está assistindo a televisão e falou, ó, tem gente assistindo, então pode entregar o comercial. Essa é a grande diferença, né, da televisão aberta. A televisão aberta, obviamente, tem uma inércia, né, mas a TV, se ela estiver desligada, você vai continuar servindo o comercial, né? Aqui só serve se realmente tem demanda. Eu quero dizer que em news, por exemplo, na nossa vertical de notícias, das 8 às 8 da manhã às 8 da noite é o prime time, né? Então faz sentido. Então a gente, inclusive, organizou a oferta para poder ajudar o mercado. Para, poxa, agora, na toa que a gente se posiciona como a TV como você já conhece, porém conectada como nunca viu, né? Porque até então a conectada ela brigava com o vídeo online, com o YouTube. Isso não é YouTube, né? O YouTube continua sendo skipável. Lá não, lá é break comercial, tela cheia, áudio, experiência integrada, full, né? Cheia. Sensacional. Não, uma aula pra gente, adorei. Eu anotei várias frases enquanto você foi falando, daqui a pouco eu vou ler. E eu queria que você, pra gente, caminhando para o nosso final, passa tão rápido, né? Passa muito rápido. É muito gostoso. E para quem está assistindo também, passa muito rápido. Impressionante. Que conselho que você dá para uma pessoa que pensa em fazer uma mudança de carreira, seja dentro do corporativo, mudar de área, como você mudou, mudar de lado da mesa, ou seja, até sair do corporativo e alçar outros voos? Acho que cada um tem a sua história, cada um tem a sua maneira, seu jeito, né? E acho que é isso que... Eu vejo assim, meus filhos, né? Eu vi, a Maria tem 20 hoje, mas o Ben tem 12. Adolescente, onde o barato é ser diferente, todo mundo quer ser igual, né? Todo mundo tem o mesmo perfume, o mesmo tênis, aquela coisa da Birkenstock de meia. Pô, caramba. Você não, o perfume árabe agora, todo mundo quer ser igual, né? E bacana é ser diferente, né? Porque nessa idade a ânsia é por pertencer. Pertencer, exatamente. Se sentir aceito. E eu acho que a gente só cai a ficha quando realmente a gente fica mais velho, né? De que, puta, acho que ser diferente faz a diferença, né? Até, né, para o bem, né? Principalmente. Então, acho que assim, é sobre você, é sobre como você encara as coisas e principalmente sobre as suas paixões, né? Porque eu acho que o que eu tinha ali e que a pandemia me ajudou, eu falo, puta, eu adoro ler, adoro aprender, adoro correr atrás das coisas. Quando você está lá num 24/7 num trabalho, né? E assim, você não... Aquela máxima, né? Quem trabalha não tem tempo de... Ganhar dinheiro. Então é isso. Quando você faz um reset, fala, pô, peraí, né? Tem caminhos aqui. Então acho que é um pouco isso. Você tem que achar um caminho, porque no final é aquela coisa da... Uma coisa que mudou minha vida na pandemia também foi a história de aprender que não existe dieta. Acho que eu vi na Netflix isso. Tem uma série, né? Eu não vou lembrar o nome. Acho que a única coisa ruim de ficar velho é esquecer minha memória. Mas, o resto é tudo ótimo. Não, tem a falta do colágeno, tem o cabelo branco. Mas, enfim, não existe dieta, existe estilo de vida. E aquilo caiu, assim, cara, é isso. Se eu não mudar meu estilo de vida, eu vou continuar aqui brigando com uma coisa que não existe, entendeu? Eu nunca vou chegar lá, aonde eu quero, entendeu? Perder peso é uma delas, mas se eu não acordar cedo, não meditar, não fazer um esporte,
sabe? Não colocar no relógio que eu preciso andar 10 mil passos por dia. Cara, é sobre o dia a dia. É sobre hábitos. Bons hábitos, né? Hábitos Atômicos, outro livro que eu li lá. Sim, isso eu Bons já li. hábitos é no dia a dia, aos poucos, maus hábitos e imediatamente. Então, assim, tem que cortar imediatamente. Então, acho que é um pouco sobre isso. Você precisa encontrar, a pessoa precisa encontrar uma motivação, né? Vislumbrar onde quer chegar e saber que são pequenas coisas, né? Micro tasks, micro tarefas diárias que vão te levar para e elas se empilham ao longo do tempo. O payoff, o pagamento disso tudo não vai acontecer amanhã. Né? Assim, eu perdi 15 quilos da pandemia para cá, né? Mas é porque eu mudei o estilo de vida, né? Então, é sobre um pouco isso. Mas é você entender quem é você, né? E acho que o trabalho que eu me propus a fazer com você era esse, né? De fato. Duas coisas, né? A primeira foi, cara, eu vou voltar para a corporação, porque eu achei que eu estava velho para a corporação, né? Assim, não estava mais com saco de encarar a corporação. Uma grande bobagem, né? Como você encara a coisa, sorria para Codó. Essa história a gente tem que contar aqui um dia. Sorria para Codó e Codó vai sorrir para você. Exatamente. Então, sorria para Codó e Codó sorria para você. Sorrir para você. É sobre quem é você, entender quem é você nessa história. Acho que com a idade fica muito mais fácil de se enxergar, né? E ver isso. Mas sendo bem, como se fala, direto para a sua pergunta, está em você. Talvez você tenha que buscar alguma ajuda, né? Eu não escolhi a Liris à toa. Né? Eu queria muito alguém que tivesse uma experiência na corporação, alguém que tivesse realmente, né, essa experiência, né? A minha sensei, né? É um pouco isso. E, obviamente, é sobre como você encara essas adversidades. Fazer da oportunidade, né, ou do problema uma oportunidade, porque no final é isso. Eu acho que é exatamente isso. Eu adoro a frase que eu aprendi há muitos anos, que eu li numa revista. Nossa, muitos anos atrás, quando eu estava na C&A ainda, acho que 2003. A vida é 10% do que te acontece, 90% como você escolhe reagir. Então, é muito mais sobre a tua resposta, sobre o que vem. Então, assim, a gente é vítima de um monte de coisa. Ser vítima é uma coisa. Se tornar uma pessoa vitimizada é outra completamente diferente. Ficar relembrando aquilo, remoendo, não conseguir virar a página, não conseguir seguir adiante, o maior prejudicado é você. Então, tem um monte de coisas que eu acredito. Como eu falei, o envelhecimento é inevitável. A menos que você morra, né, para continuar jovem na mente dos outros. Mas todo mundo vai envelhecer. E o teu desafio, quer dizer, o que vai te manter jovem, e eu tenho muita confiança disso, primeiro, quanto você mantém a sua mente curiosa, porque a curiosidade impede que você envelheça. A criança, ela é curiosa, ela está aberta a descobrir o mundo, ela quer descobrir tudo, aquela fase do porquê. Por quê? Quando está com os 3 anos, é esponjinha. Ah, mas isso aqui não pode. Por quê? Não, porque senão você vai se machucar. Por quê? E a gente para de perguntar os porquês e começa a aceitar as coisas como fatos, a gente para de acreditar que a gente tem capacidade de aprender. Sim, a nossa memória vai ficando pior, mas a gente tem a vantagem de ter um histórico que, se a gente utilizar bem, a história do Steve Jobs, a gente conecta pontos que as pessoas mais jovens não conseguem conectar, porque não tem o recorde, não tem a vivência. Quer dizer, a maneira como você encarou sua mudança de lado da mesa, ou a mudança agora que você falou, entrei numa empresa que foi criada no passado, eu entrei na empresa em abril e a gente está decolando a empresa. Por que você está decolando? Porque você está usando todo o teu histórico. E quando você se julga derrotado pela tua idade, quando você acha que do tipo assim, já deu, né? Você está jogando no lixo. Todo o teu investimento de vida. E que, se bem utilizado, pode fazer transformações incríveis no mundo. Quer dizer, eu imagino o quanto os donos da empresa estão contentes por você estar lá e não outra pessoa, e é sobre isso, é sobre trabalhar a sua marca, o seu nome, os seus diferenciais, pela rapidez da sua entrega, pelo que você conhece de gente no mercado, tudo isso abre portas. Então, trabalhar seu networking, trabalhar a tua reputação. Eu lembro que você comentou comigo também, que quando a última mudança que você fez, a última transição antes de entrar nessa carreira, que na hora que você disse para o mercado que você tinha saído da tua última empresa, quantas pessoas te ofereceram? Você falou, né?
estou escolhendo para onde eu vou. Sim, é. É a tua reputação, é a marca que você sobre... deixou por onde você passou. É sobre quem você faz, o que você entrega, de que forma você entrega. De que forma. E só você, né? A sua digital, né? Esse é teu legado. E se as pessoas não lembram de você, é porque você não deixou tua marca. Agora, se as pessoas lembram de você da maneira que você gostaria que elas se lembrassem, usando os adjetivos corretos, então isso é saber trabalhar a tua marca de maneira intencional. E isso vai te abrir portas e vai impedir, ainda mais se você estudar inteligência artificial, que é o que a gente hoje incorporou dentro da mentoria, você vira um avião. Não tem como. E único no mercado, porque ou a turma não sabe porque é muito jovem, ou a turma amadureceu e não se atualizou porque não teve curiosidade. Então, na excelência, eu sempre falo, adoro essa frase do Walt Disney, na excelência a concorrência é muito pequena. Então, é uma questão de como você encara a tua vida e o que ela está trazendo para você. Eu falo que eu sou uma mulher de 35, presa no corpo de 58, né, com planos de dominar o mundo. E quero permanecer assim. É isso. É aquilo lá, né? A memória é uma consequência, enfim, né? Estamos fazendo piada aqui, mas a sensação aqui interna é que ainda estou... Não muda, né? Não muda. Ainda é um jovem roqueiro. Pois é, aí ainda tem essa renovação, né? Porque consegui criar meus filhos com Danoninho, Black Sabbath e São Paulo Futebol Clube, e todos, né? Aí o Ben é guitarrista, o Kiko joga bola, a Maria também enveredando por comunicação, né? Em design, business design. E, bom, a vida tem sido muito, né? Como se fala, generosa comigo, né? Filhos, amigos, e acho que também isso é um pouco sobre a marca, né? Você cria. Cara, olha, se eu te contar que tem, meu Deus, 3 páginas de coisas que eu anotei para a gente falar, eu vou passar rapidamente o que teve, isso vai ficar, talvez você fique surpreso, né? A maior parte veio de você, inclusive. Né? Assim como no passado, quem domina as ferramentas, como por exemplo a IA, se destaca. É fundamental saber usar os seus diferenciais a teu favor, que foi o que você fez no início da tua trajetória. No final, é sobre quem você é e como você encara os seus desafios. A relação com o trabalho mudou. Hoje, o trabalho não é a vida, é um meio de vida. A gente vive para trabalhar e não trabalha para viver, como a nossa geração fez. Porque a gente se apresenta... É que, óbvio, aqui o papo aqui é sobre carreira, sobre trabalho, sobre, enfim, né? Mas é sobre quem a gente é, né? E a gente vamos dizer que a carreira, ela é um filme, e a gente está atuando nesse filme, porque no final nós somos pessoas. Mas o legal é quando você consegue colocar o que você ama fazer e ganhar dinheiro com isso. E é isso. É sobre isso, entendeu? E aí tá tudo bem, eu amo trabalhar. Às vezes as pessoas se apresentam, existe uma dinâmica, né, de se apresentar, tenta se apresentar sem falar sobre o seu trabalho. É que quando você ama o trabalho, quase não tem... Eu hoje, assim, eu amo o que eu faço, eu impulsiono a vida de pessoas, descomplico o que está complicado. É difícil não falar do trabalho. Lógico. É difícil. Para quem trabalha e é apaixonada... São 8 horas por dia, 10, né? Enfim, né? Quando você está empreendendo, você faz mais e faz com paixão e fica feliz. Se bem que eu tive também o privilégio de sempre ser feliz com o meu trabalho, uma parte das vezes, salvo algumas épocas. Né? Vamos lá. A casualidade opera na vida, não tinha parado para pensar tanto nisso. Seinfeld, né? Que imagem que eu vou deixar para os meus filhos, né? Porque meia hora depois do enterro, ninguém vai falar de mim, mas meus filhos ainda vão se lembrar. Depois, a geração seguinte já não vai lembrar tanto do vovô, mas os seus filhos ainda são a única coisa que ainda vai se lembrar. Às vezes, adorei isso aqui, você não precisa esperar chegar até o final para descobrir que o final pode ser antecipado. Então, muita sabedoria nisso aqui. Todo mundo envelhece e a maior parte das pessoas não se prepara para isso. E acaba ficando obsoleto e irrelevante para o mercado. E trabalhar a marca é justamente a única forma de você se manter atrativo e atualizado para o mercado. Todo mundo se vende o tempo todo. A gente não tem o que merece, e sim o que a gente negocia.
A minha marca sou eu, é tudo que eu faço sou eu, é sobre a confiança que eu passo para as outras pessoas. A gente tem que revisitar as fortalezas e ressaltar essas fortalezas, porque é isso que leva a gente para frente. Você quer entender o futuro? Estude o passado e as tendências, porque realmente as coisas são cíclicas, né? A base não muda. Quando eu vim para o digital, tem muita gente que falava assim, mas você entende de marketing analógico, mas as regras de marketing, venda e marketing existe. Nossa, Jesus já fazia no bom sentido. Até o Kotler se atualizou. Exatamente. Ser diferente é fazer a diferença, né? Não existe dieta, existe estilo de vida. Eu super acredito nisso. Para você se manter também relevante, jovem, tem que cuidar do seu corpo, tem que cuidar da tua saúde, tem que olhar para isso, senão ser uma bomba relógio. São micro mudanças, né, que todos os dias que se empilham ao longo do tempo e promovem realmente as grandes transformações. E para mudar, busque ajuda. Para mudar mais rápido, busque ajuda. Eu super acredito nisso. Eu sou mentora e euzinha, tenho 3 mentores diferentes para o digital, no caso, porque a vida é muito curta para você aprender tudo sozinho. Não precisa. E lembrando o nome do nosso amigo, Farnham Street, Shane Parrish, e a empresa do Warren Buffett é Berkshire Hathaway, se eu não me engano. Você é muito chique, muito inteligente, muito culto. Esqueci, mas é isso. Ele fala exatamente isso. Você vai chegar mais rápido se você se inteirar sobre quem já passou por isso antes, né? É óbvio, é meio óbvio, é ululante. No final, tudo é obviedade, né? É que a gente acaba deixando para trás. É que a gente sempre acha que o que a gente está vivendo, ninguém passou por isso. Exato. E assim, um livro clássico não é clássico à toa, né? Ninguém é gênio à toa, entendeu? Estudou, entendeu? Se dedicou. Né? Não tem a coisa, nasceu com talento. Pô, nasceu com talento é 10%, entendeu? Se você não colocar o teu talento para jogo, é só potencial, não vira resultado. É isso. Bom, eu sou muito feliz, assim, aos 54 anos. Acho que não imaginava, né? Assim, que seria assim. Acho que só vai melhorar. Só vai melhorar. Eu quero que você tenha o teu podcast. Eu falei, você tem que ter o teu podcast, abrir com um solado, entendeu? Cara, já está pronto. Você tem que ter um podcast de mídia, com música. Imagina, vou convidar você, a gente vai fazer com a banda, com a família. Com a família, vamos fazer com a família. Muito obrigada, querido. Foi uma delícia de conversa. Gostou? Muito. Não é uma delícia? Muito. Ótimo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ser minha amiga, né? Né? A gente está próximo e está descobrindo tudo isso aí junto, enfim. Obrigada, querido. Então, neste episódio de hoje, vocês conheceram o Márcio Zorzella, um mega profissional, além de super músico. Nas horas não pagas. Nas horas não pagas. E que deu uma aula também sobre a transformação que a gente está vivendo hoje no mercado de anúncios para televisão. No próximo episódio vai ter um convidado muito incrível também. Não perca, acompanhe a gente aqui nesse canal e coloque o sininho para as notificações. Um beijo no coração.